Olá, meu nome é Larissa de Andrade Marinck e atualmente eu sou aluna do doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá e eu vou apresentar o trabalho que se intitula Análise de Regressão Exploratória das Características Socioeconômicas do Uso do Solo e do Padrão de Viagens nos casos de Covid-19 em São João del Rei, Minas Gerais. Este trabalho ele foi desenvolvido junto com a professora Josiane Palma Lima e nós fazemos parte do grupo de pesquisa em Logística, Transporte e Sustentabilidade. Bom, a pandemia por Covid-19 ela ainda é uma realidade global, visto que ainda estamos vivenciando a situação de pandemia, e dessa forma é necessário um entendimento sobre a distribuição territorial dos casos de Covid-19, como também o impacto dessa pandemia na mobilidade urbana, uma vez que é a partir deste conhecimento que é possível propor ações preventivas e políticas de contenção da doença, tanto no momento atual quanto numa perspectiva futura. E essa preocupação com a Covid-19, ela se deve ao seu rápido avanço e disseminação em nível global. Fez com que várias medidas fossem adotadas, como o isolamento dos casos suspeitos, fechamento de escolas e universidades, como também a quarentena de toda a população, gerando um impacto significativo na vida das cidades, em especial no setor de transporte. Dessa forma, vários estudos têm sido realizados buscando entender os fatores que estão relacionados ao contágio e aos óbitos pela doença. E as variáveis, de modo geral, elas estão relacionadas com características do ambiente, fatores socioeconômicos, mas ainda são poucos os estudos sobre a relação do transporte com a transmissão do Covid-19. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os impactos da pandemia na mobilidade urbana, como também a sua relação com o padrão de viagens, características do uso do solo e socioeconômicas com os crescentes casos de Covid-19. Uma vez que o entendimento dessas variáveis causais poderá auxiliar gestores públicos em processos de tomada de decisão e na elaboração de estratégias para a contenção da doença. Falando um pouco sobre o referencial teórico, sobre a mobilidade urbana em tempos de pandemia, foi observada uma queda da demanda por viagens, em especial uma redução no uso do transporte público coletivo, e foram identificados vários fatores relacionados aos casos de Covid-19, como fatores socioeconômicos, fatores de uso relacionados ao uso do solo, e também fatores relacionados à mobilidade urbana. E uma das formas de se identificar a relação entre doenças que afetam a população e variáveis socioeconômicas é por meio da aplicação do OLS. Sendo assim, o trabalho ele foi dividido em 3 etapas. A primeira foi feita a estruturação do problema e coleta de dados, em que foi feita a amostragem e a caracterização da amostra. Na segunda etapa, foi feita a análise do impacto da Covid-19 na mobilidade urbana, foi feito o estudo da demanda por viagens, a escolha de modo e também sobre os impactos na segurança pública e viária, e por fim foi feita a análise de regressão exploratória por meio da aplicação do ALS. O trabalho ele foi desenvolvido na zona urbana do município de São João del Rei, localizado em Minas Gerais. Optou-se por realizar o estudo apenas na zona urbana, visto que 94,5% da população reside nessa área. Foi aplicado um questionário que abordou questões sobre o padrão de deslocamentos e características socioeconômicas, como também sobre as atividades diárias dos respondentes. A amostragem ela foi feita online através do Google Forms, do período de 27 de maio a 27 de julho de 2020, e a divulgação ela foi feita em e-mails e redes sociais. Foi realizado um cálculo amostral, considerando um erro amostral de 7%, e chegou a um número mínimo de entrevistados de 204. Porém, o total de entrevistados foi de 211 e foram considerados para a pesquisa todos os questionários respondidos. Foram coletados também dados de segurança pública e viária junto à Polícia Militar. Foram considerados os acidentes de trânsito com e sem vítima e os assaltos em vias públicas da cidade do período de janeiro de 2018 a julho de 2020, contemplando um período pré-pandemia e também durante a pandemia. Sobre a amostra, a maioria dos respondentes foram do gênero feminino,
de faixa etária de 21 a 40 anos, com renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos. A principal escolaridade foi o ensino superior completo, a principal ocupação, o trabalho. O tipo de trabalho foi da área da educação e a maior parte dos respondentes possuem algum veículo ou bicicleta. Esse mapa, ele apresenta a distribuição dos casos de Covid-19 por bairro da cidade e é possível perceber que os bairros com maior concentração de casos são aqueles nas regiões mais periféricas da cidade. Sobre o local de realização das atividades, foi possível observar uma redução de aproximadamente 50% das atividades realizadas fora de casa durante a pandemia. Observou-se também uma redução superior a 4% na utilização do ônibus e um aumento superior a 2% na utilização de aplicativos de transporte coletivo e das motos. Sobre os acidentes de trânsito e assaltos em vias públicas, ocorreu uma redução de 37,71% na média de acidentes de trânsito em São João del Rei e uma redução de 49,36% na média dos assaltos em vias públicas. Para a aplicação do OLS, foram consideradas variáveis independentes relacionadas à produção e atração de viagens por transporte público coletivo, transporte individual motorizado e transporte não motorizado. Estes dados eles foram coletados por meio do questionário. Foram também consideradas a realização das atividades diárias fora de casa. Esses dados também foram coletados por meio do questionário aplicado. E outras variáveis independentes consideradas foram as variáveis socioeconômicas e de uso do solo. As socioeconômicas estão relacionadas ao número de pessoas por residência e à renda média mensal por domicílio. Já as variáveis do uso do solo é a distância do centroide de cada bairro ao centro da cidade, o número de ruas por quilômetro quadrado do bairro e a densidade demográfica por bairro. Esses são os resultados da aplicação do OLS. É possível perceber que o modelo 1.1 foi o que apresentou o maior poder de explicação individual do modelo, apresentando um R quadrado ajustado de 0,75. Este modelo foi composto apenas pela variável produção de viagens por transporte público. Dos modelos compostos apenas por uma variável, os com maior poder de explicação foram o número de moradores por residência e, em seguida, as consultas médicas realizadas fora de casa. Todos os modelos com duas ou mais variáveis apresentaram um R quadrado ajustado superior a 0,80, apresentando um bom poder de explicação para o número de casos acumulados de Covid-19. Os modelos 3.1 e 3.2, eles apresentaram um p-valor para autocorrelação espacial menor do que 0,05, ou seja, não se pode afirmar que os resíduos desses modelos eles são aleatoriamente distribuídos. E todos os modelos eles apresentaram resultados consistentes e não tendenciosos. Sobre a composição dos modelos, é possível perceber que as variáveis relacionadas ao padrão de viagens são as mais recorrentes nos modelos. Em primeiro lugar, a produção de viagens, seguido pelas atividades diárias realizadas fora de casa e, por fim, a atração de viagens. As variáveis socioeconômicas apareceram em apenas 2 modelos e as variáveis de uso do solo não apareceram em nenhum modelo explicativo. Como conclusões do trabalho, é possível perceber que ocorreu um impacto expressivo da pandemia por Covid-19 na mobilidade urbana devido à redução do fluxo de veículos, à queda do uso do transporte público coletivo e à redução nos níveis de acidentes e assaltos em vias públicas, e por meio da aplicação do OLS, foi possível identificar as variáveis e combinação de variáveis que possuem poder explicativo em relação ao número de casos de Covid-19 na cidade de São João del Rei. Como contribuições do estudo, os resultados eles servem como subsídio à implantação de medidas voltadas à prevenção do contágio do Covid-19 no momento atual, como também numa perspectiva futura, e as etapas elas podem ser replicadas em outras cidades como ferramenta de auxílio à tomada de decisão,
quanto à alocação de recursos públicos voltados ao combate do contágio ao Covid-19. Essas foram as referências utilizadas ao longo da apresentação. Muito obrigada.